Paraná Clube tem jogo pela divisão de acesso, né, a segundona do Paranaense, no domingo, 11 horas da manhã, contra o Grêmio Maringá. O jogo será no estádio Durival Brito, mais uma vez com portões fechados. Mariana Becker atualiza aí as informações do tricolor, que empatou mais uma vez no final de semana lá contra o PSTC, mas já virou esta página e pensa no jogo de domingo. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Linhares. Boa tarde aos nossos ouvintes. O Paraná precisa virar a chave, esquecer os 2 últimos empates e conquistar a vitória no domingo. Para isso, o técnico Marcão vai ter a volta aí do zagueiro Marcão e também o do volante Gui Marques, mas... O Marcão zagueiro podia ser ele mesmo, né? O técnico, porque ele joga, tá fininho, tudo, né? Sei lá. Aí mas o Marcão, o técnico Marcão, pode ter um problema aí na lateral esquerda de novo, né? O Forlan fez uma artroscopia, o Tauan, que tá sendo utilizado como o titular, tá com 2 cartões amarelos, já tá pendurado, então no próximo jogo aí, se levar mais um cartão amarelo, ele pode ficar fora, né, da sequência no próximo jogo contra o Apucarana, no caso. E aí o Marcão até falou semana passada que eles promoveram um menino da base, né, o Thiago. Então, nesse momento, o Marcão tem as 2 opções que ele tem para a lateral esquerda é o Tauan e o Thiago. Eles não pretendem trazer outro lateral esquerdo, e depois do jogo contra o PSTC, o Marcão falou sobre isso. O Tão até fez uma boa partida, não é só o lado esquerdo, falta uma cobertura, falta uma pressão na bola, entendeu? Então, assim, eu falo lado esquerdo, quando eu falo lado esquerdo, todo o setor, né? Não é um jogador. E que a gente já sabia que era pelo lado que o PSC mais atacava. E, assim, não temos nenhum nome, não pensamos ainda nessa situação, né? Até porque a gente sabe que o nosso orçamento é um orçamento que está no limite, é difícil. E assim, a gente está atento no mercado, mas não tem nenhuma possibilidade ainda, né? A gente tem que, eu falei que esse é o grupo, e a gente vai ter que resolver o nosso problema dentro do grupo, procurar alternativa para que dê certo. Palavras do Marcão. Então, como ele disse, o Paraná está atento no mercado, mas não deve contratar nenhum lateral esquerdo aí para frente, vão resolver dentro do grupo. Se o Tauan precisar ficar de fora, quem entra aí é o Thiago, sendo promovido, né, ao time profissional. O Paraná Clube tem esse jogo domingo, Dalk. Assim, também, se não ganhar do Grêmio Maringá, acho que a batata do Marcão já vai, né, pro forno, adorei, assim, né? Começa a assar, né? Porque a pressão tá grande. O Paraná ganhou bem do Toledo na estreia por 2-0, mas depois empatou 2 partidas em seguida, mesmo abrindo 2-0 no placar, né? Entregando a rapadura no final. O jogo foi muito complicado pro Paraná porque não esperava. Eu falei no intervalo do jogo que era impossível o Paraná levar um empate. Na minha opinião, que tava era mesmo. Bom, o Paraná tava jogando bem, né? Não, eu continuo falando que no intervalo era impossível o Paraná levar o empate. Impossível. Porque o Paraná jogava muito melhor, o Paraná teve a chance de fazer o terceiro, fez o terceiro, inclusive, no segundo tempo, que foi anulado por impedimento. Confesso que eu não sei se estava ou não estava impedido o Liliu, mas ele teria feito o terceiro. Daí começam as coisas que o Marcão fez, né? O Marcão tira o Liliu, o Marcão tira o Pitbull e coloca um atacante como volante, sendo que você tinha 2 volantes no banco de reservas. Você tinha o Romário, você tinha o Wanderson, outro, né? O Everton. O Everton, perdão. Você tinha o Romário e o Everton. O Romário estava entrando nos outros jogos. Esse Romário é muito bom. Ele entrou contra o Toledo no segundo tempo, no lugar do Pitbull, né? Contra o Andraus também. Aí o Romário entrou. Sai, entra e coloca um ponta que estava estreando. E que tava bem, né? Entrou bem. O Diogo Carlos entrou bem, ele quase fez 2 gols. O Matheus, goleiro do PSTC, salvou 2 bolas do Diogo Carlos, né? Uma de cabeça e uma de perna direita, entrando pela esquerda da grande área. Eu culpei completamente pelo empate o Marcão, técnico da equipe do Paraná, né? Giovani fez uma baita partida, o João Gabriel fez mais um grande jogo, foi muito bem o João Gabriel, participou dos 2 gols, né? O Marcão fez 2 substituições no intervalo que, na minha opinião, foram
bem feitas, pelo sentido de que ele estava com medo da compensação do cartão amarelo, porque o jogador do PSTC tinha sido expulso com 2 amarelos, aí você tinha o Luiz Eduardo com o cartão amarelo, ele deu assistência no primeiro gol, inclusive você tinha o Romarinho, que fez o segundo gol com o cartão amarelo, só que daí o que acontece? O Diogo Carlos entra e com 3 minutos ele leva o cartão amarelo. Ou seja, o Romarinho poderia ter ficado pendurado o jogo inteiro da mesma maneira. O Diogo Carlos entrou e levou o cartão amarelo com 4 minutos do segundo tempo. Deu uma cotovelada no jogador, inclusive. Então o Paraná errou muito nas substituições, né? Perdeu totalmente a força no ataque. Quando muda e desconfigura o ataque inteiro, né? Você tira o Liliu, coloca o Gadelha não encostou na bola. Você colocou o Lucaquim, colocou o Adílio, né? Então foram jogadores que simplesmente não conseguiram fazer absolutamente nada, né? E daí a gente teve a falha pitoresca do zagueiro Alan Ferreira, né? Eu já comecei, de certa forma, uma crítica ao Marcão na escalação inicial, porque na minha cabeça não faz sentido. Você mostra uma desconfiança a alguns jogadores, como por exemplo o Romário. Porque você perde um zagueiro expulso, o teu outro zagueiro você vai lá e ao invés de manter ele na zaga para manter a estrutura, você improvisa ele de volante e coloca uma dupla de zaga totalmente diferente. Para mim não faz muito sentido, sabe? Seria mais fácil colocar só o Romário ao lado do Pitbull, que já era a dupla do Comercial. Exato. De Ribeirão Já Preto, estavam acostumados. e coloca um outro zagueiro, ou o Luiz Eduardo ou o Alan Ferreira. O Alan Ferreira fez um bom jogo, inclusive. Foi infeliz, né? O gol foi totalmente uma infelicidade. Foi feio, foi muito feio o gol, sim. Inclusive. Só que ele tava bem na partida. Ele não comprometeu nada. Um lance em que o cara é infeliz, né? Isso. Mandar um abraço aqui pro torcedor tricolor, nosso ouvinte, o Jefferson Carlos, todo dia na escuta. Ele sempre, quando começa as notícias do tricolor, ele fala a melhor hora do programa. E a opinião dele é que já passou da hora da diretoria trazer outro técnico para o tricolor. 3 rodadas. Ou seja, nenhuma derrota, né? O jogo de domingo é crucial para a permanência do Marcão e para a classificação do Paraná. Isso, inclusive essa informação de bastidores que eu tenho. O Marcão, falei ontem que o Marcão já estava pressionado, e domingo é um jogo chave, sim. Se não tiver um resultado positivo, provavelmente o Marcão não continue no Paraná. O Maringá é o penúltimo colocado. A gente falou isso na segunda-feira, né? Se o Maringá ganhar o jogo do Paraná, o Paraná falamos ontem de novo. O penúltimo passa o terceiro colocado. Vê como é que tá falamos esse campeonato. Ontem, é um campeonato extremamente curto. E assim, falar 3 rodadas o Marcão já tá pressionado, sim, mas é que 3 rodadas, se você pegar comparação, né? É um terço. É como se fosse 12 rodadas do Brasileiro. E de 3 rodadas, 2 empates que estavam ganhando, né? Essa acho que é a questão. Então, mas eu ainda julgo que dos males o menor. Pelo menos não foram empates que o Paraná tava perdendo 2-0, teve que ir atrás. Né? Pelo menos o Paraná consegue, falta alguma coisa a mais para conseguir manter o resultado, mas o Paraná consegue ter um bom primeiro tempo de fazer os gols na primeira etapa e criar uma vantagem. Tem deixado escapar. Sim, precisa evoluir, precisa melhorar. O Marcão mesmo precisa melhorar muito, né? Só que não pode se deixar abalar tanto, porque dos males o menor, tá conseguindo abrir o placar e conseguir. E o Paraná, no desenho que tá hoje a classificação, eu acho que o Paraná ele tem que ficar ali administrando um confronto na semifinal ou contra o Andraus ou contra o Patriotas. Hoje seria, se acabasse hoje, era Paraná e Patriotas, né? Seriam 2 jogos na Vila Capanema. Contra o Andraus também, a mesma coisa. Aí eu não sei se o adversário ia querer dar aquela molezinha de abrir o portão para a torcida do Paraná, como o Andraus fez numa semifinal, né? O bom é que o Paraná daí poderia ter torcida no seu mando, né? Assim, no seu mando sim, mas no jogo, por exemplo, de mando do adversário, seria um mando do Paraná. Mas nem que fosse na torcida visitante mesmo, tá ótimo. Você pega ali 1.700 lugares de torcida visitante, eu até faria o seguinte, viu? Se eu sou o Patriotas e o Andraus, eu já até levaria o jogo lá pro Couto Pereira e abriria a bilheteria. Não tem mandante nem visitante. Quem quiser ver o jogo vai. Jogaria lá no Couto Pereira, acho que numa semifinal valendo vaga e tal, eles poderiam colocar lá umas 20 e poucas mil pessoas lá.